Eu sou a Ana Polteira, do Gravidez da Maturidade, e eu venho aqui hoje, mais uma vez, mais uma quarta da fertilidade, quartas da fertilidade, falar sobre FIV, o que eu fiz de diferente para engravidar aos 48 anos. É fácil? Não, precisa de estratégia. Por quê? Mude os seus planos, mas não mude o seu sonho. Os sonhos continuam o mesmo, porque os sonhos existem para serem realizados. Então, o que eu fiz de diferente para engravidar aos 48 anos? Se você gostou desse tema, dê um joinha, compartilhe com as suas amigas e não esqueça do sininho de notificações. E também comente, deixa aí nos comentários as suas dúvidas, que o meu pessoal, e eu também, né, e o meu pessoal da equipe, vai estar sempre vendo os comentários para poder responder vocês, aquilo que vocês precisarem. Então, gente, se hoje eu estou aqui, né, com quase 50 anos, sendo, né, uma mãe empresária, dando aula, consultoria com vocês, já agora há 3 anos, né, que eu estou nesse mundo frenético, e em nenhum momento eu parei para dizer, meu Deus, e agora, né? O que eu faço? Eu sigo adiante com as minhas mentorias, com as minhas alunas, eu paro tudo para engravidar, e tem uma frase que eu até que aprendi com a minha mãe, né? O filho cresce com você, o filho cresce com a situação. Então, eu não parei nada, eu simplesmente continuei e falei, é agora. Vamos buscar o Olavo. Então, se hoje eu estou aqui para contar para vocês, né, o que eu fiz de diferente para engravidar na minha 7ª FIV do meu filho Olavo, acredite vocês, aos 48 anos de gestação, eu tive uma gestação inteira. O meu filho nasceu com 40 semanas, no tempo perfeito. Mas para os médicos, enfermeiros, todos aqueles que seguiam, né, a minha trajetória, não acreditou que realmente eu conseguiria conseguiria mesmo trazer uma gravidez, levar uma gravidez até o final. Porque eu vou contar aqui para vocês daqui a pouquinho, né, porque as minhas gravidez passadas, eu não conseguia levar a minha gestação até o final. Mas na gravidez do Olavo, eu quis entender o porquê o meu corpo não segurava as gestações até o final. E eu, sim, entendi mais uma vez aquilo que eu precisava entender, porque eu olhei para dentro para investigar. Eu fui realmente ali, a minha... né, a minha autocondutora, né, eu fui conduzindo o meu corpo, o meu templo perfeito de Deus para gerar vida, a vida do meu filho, que nasceu 40 semanas e no tempo certo, tudo diferente daquilo que eu passei nas outras gestações. Então, vem comigo que eu vou te contar exatamente o que eu fiz diferente para engravidar aos 48 anos, e para dizer, a minha gravidez foi realmente, teve os desafios, sim, mas também foi maravilhosa. Então, eu vou te contar tudinho, fica até o final desse vídeo. Como eu já falei, dê um joinha, compartilhe, e agora roda a vinheta. Vamos lá.
Então, gente, voltando aqui com vocês para dizer que, né, a minha 7ª FIV foi simplesmente o céu na terra. Eu senti, né, a presença, o presente, o chamado da maternidade novamente para ser mãe. Então, para mim, foi o maior presente, né, porque eu realmente validei realmente, eu validei, né, aquilo que eu aplico nas minhas alunas, que é esse empoderamento da mente fértil e abundante. Esse empoderamento, né? Essa mulher forte, essa mulher dinâmica, essa mulher que gesta, essa mulher que tem ali o controle emocional e mental e físico para manter essa gestação, né? 9 meses ali. Então, tudo isso é porque você tem esse poder que precisa ser despertado. Então, é hora de despertar esse poder que existe dentro de você. Então, para isso, precisamos construir os pilares, né? Esse pilar mental da mente fértil e abundante. Você próspera, uma mente fértil e divina, se sentindo, sim, merecedora de receber o filho. Então, antes, né, de dizer para você, eu vou dizer, Ana, teve desafios? Sim, gente, teve desafios. Eu passei, sim, por muitos desafios. Eu perdi o meu filho Ricardo quando eu estava com 27 anos, agora 23 anos atrás, eu perdi meu filho, eu vi o meu filho nascer e eu não consegui suprir a vida, não consegui entender porque ele estava indo embora. Então, meu filho nasceu e 40 minutos depois ele me deixou. E, e esse abandono que eu senti naquele momento, um sentimento de abandono, de ter falhado, um sentimento de vazio, né, de devastação do meu corpo, da minha vida, e eu me senti sem chão, como se eu não tivesse chão para pisar, como eu não me sentisse boa o suficiente para manter o meu filho no meu ventre. Então, daquele dia em diante, né, eu decretei para o universo que eu não engravidaria novamente. Mas peraí, né? Como assim não engravidaria novamente? Porque o pai do meu filho Ricardo era um homem muito mal, né? Muito mal mesmo. Mas enfim, né, de lá para cá eu passei por vários abortos espontâneos. Eu não conseguia entender porque os meus filhos nasciam antes do tempo e eles não se permitiam ficar comigo. E aí, conforme eu fui passando, vivenciando a minha própria experiência e começando a perguntar para o meu corpo por que que eu não conseguia segurar os meus filhos, o porquê o meu corpo não conseguia manter os meus filhos comigo. Então, gente, para uma mulher passar por uma perda gestacional, passar por abortos espontâneos, ver o seu filho nascer e morrer, ela morre junto. Principalmente quando você vê o seu filho nascer e morrer na sua frente, você vai junto com ele naquele momento. Mas para superar o luto, para superar essa fase, nós temos que passar por um caminho de realmente de construção, de validação da fé, de se sentir merecedora, de gestar novamente e de abrir, né, ali a possibilidade que estão disponíveis para a gente. Mas nem sempre é fácil assim. Então, quando eu cheguei ali aos 40 anos, né, eu entrei no processo da FIV aos 43, então foram 5 FIVs e várias tentativas, 4 países e nenhum resultado. E para dizer para você que quando, né, nós temos essa ansiedade de realizar, de conquistar, mas sem ter orientação, informação, conhecimento e não conhecer realmente o próprio corpo. O que o meu corpo está precisando? O que eu preciso fazer e ver que eu não estou vendo e que eu não estou fazendo? O que eu preciso enxergar em mim? Alguma coisa que eu não consigo ver. Então, para dizer para você que não é tão fácil assim, né? A gente sente
que esse sentimento de incapacidade, né, esse sentimento de impotência, esse sentimento de culpa, esse sentimento de não ser bom o suficiente, de não poder gerar a vida dos seus filhos, de você achar que o seu corpo não tem valor nenhum, porque você se sente por um momento da sua vida que você não tem valor nenhum. E aí você fica se perguntando por que eu vim para esse mundo se eu não posso nem gestar. E eu fiz várias vezes essa pergunta para mim, porque naquele momento o meu eu sou, né, a identidade, né, quem era a Ana, né, a Ana, essa mulher que vinha, né, sonhando pela maternidade, mas durante 20 anos eu fechei para qualquer pessoa, qualquer situação, eu fechei a minha madre mesmo, porque eu não queria ser mãe. Não queria ser mãe de homem nenhum nessa terra. Mas com o passar dos anos, o meu coração de endurecido, o coração que já estava calejado de tanto sofrer, aos 40 anos eu recebi, né, o chamado da maternidade, eu senti ali novamente essa vontade de gestar e de vir o meu filho. Então, gente, tudo aquilo que você está fazendo por você, você vai sentir medo? Sim, vai. Vai ter medo, você vai se preocupar com a idade, você vai achar que não dá mais tempo, você vai se encontrar numa situação onde você vai falar, meu Deus, e agora? O que eu faço? Então, quando você tem medo de não conseguir engravidar, e esse medo, ele fecha, né? Ele fecha as possibilidades do céu chegar. Então, o medo, ele te faz parar, né? Esse medo, ele te faz parar, né? Você se sente numa frustração imensa, numa frustração de incerteza, insegurança. Mas vem cá. Mas não vim falar sobre mim, né? Vim falar sobre você hoje, né? Vim falar sobre esse assunto. Eu vim falar com vocês sobre como, quando e onde você, mulher, pode mudar a sua história. Quando, onde e por que você pode escrever uma nova história. Quando, com quem e por que você pode se sentir abraçada pela vida. Então, se eu engravidei, eu recebi o chamado da maternidade aos 48 anos e senti a alegria transbordando no meu coração novamente, eu pergunto para você, você sente essa alegria de querer gestar? Sente falta de um filho que você ainda não tem? Você sente o seu corpo entrar, né, num calor divino de vida, de satisfação, e ao mesmo tempo você se apaga, como se você estivesse entrando numa escuridão? É isso mesmo. Essas são as fases da FIV, as fases para gestar, as fases daquela mulher que quer engravidar naturalmente, são as fases. E cada uma dessas fases, quando você conhece ela, aí ninguém te derruba mais. Porque tudo aquilo que o homem diz não, Deus diz sim. Sim, eu posso, sim, eu consigo, sim, eu realizo. E aos 48 anos eu recebi novamente o chamado da maternidade, né? O corpo, como eu falei, o corpo transborda alegria, energia. E naquele momento que eu recebi esse chamado, eu estava ali debaixo do chuveiro, isso fazia exatamente 10. O Benjamin, meu filho, nasceu, eu estava com 46 anos, ele nasceu em abril. Em novembro, eu senti o chamado da maternidade de novo, tomando banho. Então, eu comecei a mexer na minha cesárea e na minha mama, porque eu perguntei para mim, por que eu estou sentindo falta de um filho, se o meu filho, Benjamin, está aqui? E não era o Benjamin, era o Olavo que estava por vir. Então, eu recebi ali, novamente, o chamado da maternidade aos 48 anos. Isso quer dizer, quando
você entende, você está em conexão com o Divino Criador, você sente esse mover, né, da natureza, do seu corpo, com Deus, com você. Então, você se pergunta, né, é para mim? É para mim, né, passar de novo por tudo isso? E naquele dia mesmo eu comuniquei com meu marido, né? Falei, amor, vamos buscar o irmãozinho do Benjamin. Ele falou, meu Deus, você é louca, você viu o que que aconteceu? Então, quando o Benjamin veio, gente, ele veio no meio da pandemia, eu engravidei em 2019, e logo depois, em 2020, no começo de 2020, fechou todas as fronteiras e eu estava grávida de 5 meses. E o meu marido ficou na Noruega e eu aqui na Suíça. Nós não podemos, naquela época, nós não podíamos ficar juntos, porque as fronteiras fecharam todas. E eu passei 4 meses de cama, repouso absoluto. E quando eu fui para o hospital, eu estava com 24 semanas. Com 20 semanas, o meu útero abriu. A chance de vida do meu filho naquele momento era 0. O médico, ele falou para mim, Ana, o seu útero abriu, nós vamos fazer uma cirurgia que se chama cerclagem, de urgência, mas eu não garanto que nós vamos conseguir, né? E aí ele falou para mim, eu vou fazer minha parte, e ele apontou para o céu e falou, agora é com você. Então, naquele momento que eu sentia que eu ia perder o meu filho, eu falei, meu Deus, não pode ser, né? Eu vou lutar pela vida. Ainda naquele momento, gente, eu lutei pela vida do meu filho, Benjamin, mas lutei como uma leoa, eu lutei como aquela mãe que luta pelo filho, eu lutei realmente com vontade, quebrando, tirando tudo que tinha na minha frente, porque o meu filho já estava ali. Não era outro filho que ia vir, era o meu filho que já estava ali. Então, esse meu filho, que naquele dia mesmo eu descobri que era um menino, e naquele mesmo dia eu dei o nome a ele, Benjamin, o filho amado, o filho querido, o filho desejado, o filho que eu vinha pedindo a Deus, e eu ia perder, como eu perdi o meu filho Ricardo, naquela época, 20 anos atrás, eu falei, não, não, Deus, permita que eu possa permanecer com meu filho o tempo suficiente para que ele possa vir com saúde. Gente, assim Deus fez, Deus cuidou de mim, Deus cuidou do Benjamin, eu cuidei da minha parte mental, da minha parte emocional, porque o meu marido não estava aqui comigo, e nós juntos fomos seguindo ali adiante, útero abrindo, UTI, quarto, agradecendo, muitas dores. O Benjamin chegou com 1,2 kg, um, pesando 1,2 kg com 28 semanas de gestação. E dentro ali, naquela semana do hospital, eu só agradeci a Deus por mais um dia do meu filho no meu ventre. Então, você entendeu aqui o poder que você, como mãe, você tem o poder na oração, o poder nas suas mãos para você consagrar o seu útero, o seu ventre. Deus te deu esse poder de consagração, consagrar sua vida, consagrar sua casa, consagrar o seu corpo, que é o seu tempo perfeito de Deus para gerar vida. Então, quando eu consagrei realmente de verdade o meu corpo, o meu tempo perfeito de Deus, eu falava, filho, o útero da mamãe é um lugar seguro, o útero da mamãe é um lugar seguro, Benjamin, meu filho, você veio para ficar, você veio para nascer, e a mamãe vai te ver crescer, e a mamãe vai cantar parabéns para você, e a mamãe vai te acompanhar na universidade, e a mamãe vai te acompanhar no casamento. Eu falei, olha, eu fui longe. E eu só fazia ali a visualização, usava a imaginação, eu enviava para o meu corpo os hormônios do prazer, da felicidade, da alegria e da contemplação da vida. Então, vocês conseguem entender, né, o poder que nós mulheres temos, né, de consagrar a vida do nosso marido, a vida dos nossos filhos, mesmo antes desse filho chegar,
Você, como mãe, recebeu o chamado da maternidade, você tem a oração mais forte de todas, é a oração da maternidade. Acreditar que o seu corpo é o seu templo perfeito para gerar, para gestar. Eu, Ana, aqui nesse apartamento mesmo, eu senti a presença do meu filho, eu senti a saudade de alguém que eu não sabia se um dia viria, mas eu falava, meu filho vem, eu sinto a presença, eu sinto no meu coração. Então, gente, para te dizer que os sonhos existem sim para serem realizados, mas depende de você acreditar que o seu corpo está sim aberto e receptivo para receber esse filho. Então, quando eu, né, depois de tudo que aconteceu com Benjamin, né? Eu recebi ali o chamado da maternidade novamente, meu marido quase enlouqueceu. Meu Deus, você viu que aconteceu, que o Benjamin quase morreu. Aí eu falei para ele, vai ser diferente. Como vai ser diferente? Eu não sei, só sei que vai ser diferente. Então, gente, naquele momento ali, eu já estava preparada emocionalmente, fisicamente, mentalmente, porque eu também já estava ali com o projeto. O projeto, para quem não sabe, o projeto nasceu com a vinda do Benjamin, o meu filho, Benjamin. Nasceu também o projeto Gravidez da Maturidade. E se hoje eu estou aqui com você, para você, é porque esse projeto, ele existe. O projeto, o filho, a semente, a continuação da vida, o caminho, você ao encontro do seu filho. E assim nasceu o projeto, porque a partir do momento que Deus me presenteou com a oportunidade de gestar o meu filho, ao mesmo tempo me ensinou todas as ferramentas que eu tinha que aprender. Então, eu tive todas as experiências que vocês podem imaginar, no hospital, fora do hospital, as coisas que aconteceram, e eu consegui manter o controle emocional, o controle físico e o controle mental. Então, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu venho estudando e continuo estudando muito, para levar para vocês o melhor do meu conhecimento, conhecimento de vida. E tudo aquilo que eu vivi na minha história, eu consegui mudar o contexto dela. A partir do momento que meu marido falou para mim, você é louca? Você vai passar tudo novamente? Eu falei, não. Agora eu sei o caminho. Agora eu conheço as minhas emoções. Agora eu sei como controlar o meu corpo, a minha mente. Agora eu sei, agora eu sei. Então é isso, gente. Quando você tem esse controle emocional, você diz sim, é para mim. Então foi assim que aconteceu, naquele sentimento materno debaixo do chuveiro. Na mesma semana, eu recebi ali o e-mail da clínica dizendo: Ana, vem buscar os seus filhos. Você ainda tem filhos aqui na clínica, vem buscar os seus filhos. Então, gente, quando você se abre para o novo, né? Você aceita esse amor compartilhado. Eu aceitei o amor compartilhado de uma outra mulher que eu nunca vou ver na minha vida, mas eu digo, meu Deus, né? Ela concedeu para mim a oportunidade de hoje eu estar carregando os meus filhos, de estar aqui com meus filhos, em ter beijos e abraços e sorriso e alegria, né? E também muito cansaço, porque criança é realmente trabalho, é dedicação, é amor, é tudo. Então, o corpo, ele pede para gestar, o corpo, ele pede para sentir, e você vai sentir isso, porque eu senti. Então, bem-aventuradas, né, as mulheres que retêm, né, que sente esse chamado, né, as mulheres que sentem esse chamado e elas possam, sim, se permitir, mesmo na maturidade, trazer esse filho. Porque o chamado da maternidade é quando você está numa situação assim, meu Deus, eu estou com ovário policístico, trompas obstruídas, miomas, eu estou entrando na menopausa, e por que que eu estou sentindo o chamado da maternidade? Por que que eu estou pedindo, o meu corpo está pedindo para gestar? Então, se o seu corpo está pedindo para gestar, você recebeu o chamado da maternidade, você sonha em ser mãe,
Por todo lugar que você olha mulher grávida, você olha bebês, então a sua mente está trabalhando para que você possa conseguir isso. E isso quer dizer, quando a mente concebe, o corpo realiza. Então, tudo aquilo que você vê, que você cria, mas de uma maneira saudável, o seu corpo manifesta. Então, dizendo aqui, né, da parte do corpo para a vinda do meu filho Olavo. Então, eu comecei a minha jornada ali aos 48 anos, eu já estava pronta da parte do corpo, porque eu continuei cuidando do meu corpo com a vinda do Benjamin. Então, quando o Benjamin veio, eu já estava com o corpo bem, né? Eu hidratava bastante, diminuí praticamente, eu fiquei 1 ano e 3 meses sem tomar café, eu cuidei da minha alimentação, naquela época eu fiz de tudo, beber era muito raro, então eu mudei realmente, eu desmamei de várias coisas, na verdade eu já tinha começado esse desmame da farinha branca, do açúcar, dos bolos, dos doces, dos açúcar, ali desde os 40 anos. Porque quando eu descobri a minha infertilidade, eu fiz o quê? Eu continuei mantendo, né, meu útero saudável para poder engravidar novamente. Então, o meu corpo já estava pronto, nutrido e preparado para receber o meu filho, para receber vida. Então, se isso hoje, né, se você hoje está se preparando primeiro para engravidar, principalmente na maturidade, o seu corpo, o seu tempo perfeito de Deus para gerar vida, para gestar vida. Então, quando nós estamos nos preparando para essa maternidade, que você recebe esse caminho e você sabe por onde e você sabe por onde iniciar. Mas muitas vezes nós iniciamos pelo corpo, só que a mente ela está ali, né? A mente ela está poluída, a mente ela não consegue sair daquilo que é familiar, né? Do cafezinho, da torta, dos doces, dos refrigerantes, da bebida no final de semana, do churrasquinho, de tudo aquilo que tem os metais pesados. Então, durante muitos anos, você veio com um padrão de alimentação, tudo errado, né? Então você veio intoxicando o seu corpo cada vez mais. Mas como eu já tinha essa consciência, né, quando eu comecei ali aos 40 anos, então eu fui desintoxicando o meu corpo cada vez mais, e quando eu engravidei do Benjamin, eu estava bem, e quando eu engravidei do Olavo, eu estava perfeito. Perfeito. Tanto é que foi uma gravidez linda, engordei exatamente 9 quilos, eu posso te dizer que eu fiquei mais enxutinha na gravidez do que eu estou agora. Agora eu estou um pouco assim, tá tudo bem, né? Mas na gravidez eu me sentia bem mais leve estando grávida do que eu estou agora. Então, gente, a mente, né, a mente divina, eu falo muito sobre a mente divina. A mente divina é quando você tem esse controle sobre o seu corpo, você controla a sua mente, você controla as suas emoções, você governa as suas emoções. Então, quando você coloca o medo, o amor acima do medo, quando você coloca a dúvida, né, quando você coloca... Vamos lá, né? Então, quando você está com a sua mente pronta para realmente, você está se sentindo bem, você está se sentindo leve, você está preparada, você vai para um processo da FIV, você está bem, porque você está centrada, você está direcionada, você está feliz, você está indo buscar a vida, não a morte. Então, esse processo, ele é um processo divino, de vida, né? Quando você consegue governar os seus pensamentos, os seus sentimentos, você consegue também identificar, né, identificar as suas emoções, e conforme você vai identificando as suas emoções, você vai encontrando meios de transformar o negativo em positivo. Então, gente, é muito importante nós termos essa consciência, né, ainda mais quando você vai passar pela FIV, né? Você vai passar pela FIV e você precisa ter essa consciência de estar indo buscar, de estar indo ao encontro do seu filho. A minha FIV com o Benjamin não foi assim
né, tão fácil, porque naquela época eu não sabia ainda manter o meu controle emocional, né, sobre os meus sentimentos, sobre os meus pensamentos. Então, naquele momento ainda do Benjamin, eu estava muito perdida ainda. Chu, lá. Então, na época ali que eu estava, né, com meu filho Benjamin, eu não tinha como governar muito bem a minha mente, os meus pensamentos, mas mesmo assim eu estou muito orgulhosa de mim, que eu consegui manter uma gestação de risco, né, de risco mesmo, 8 semanas com menos de 1 centímetro de colo de útero. Então, você imagina, né? Se naquela época eu achava que eu não tinha um controle emocional tão grande, mesmo assim eu consegui manter o meu útero ali com menos de 1 centímetro de gestação. Então, quando eu estava naquela época, né, do Benjamin, da vinda do Benjamin, eu eu não tinha tanta experiência como eu tenho hoje. Com a vinda do Olavo, eu já conseguia governar a minha mente, eu estava ali, né, amparada por todos os profissionais do Gravidez na Maturidade. Eu também, como eu já vinha sendo mentora de outras mulheres, até grávida, eu ainda continuei trabalhando, conduzindo outras mulheres. No mesmo tempo que eu estava grávida, eu também já estava com 6 alunas grávidas na mesma época. Então, foi muito lindo, né? Eu falei, meu Deus, né? Tanta coisa para fazer, mas eu consegui dar conta de realmente tudo. Então, quando você, mulher, se sente, né, na capacidade, né, porque a fé e a sua identidade, elas estão ali juntas, né, quem eu sou, né, então naquele momento, eu sou merecedora de tudo que é bom, de esta vida, é para mim, Ana, você é filha do Criador, então você tem o direito, sim, de manter o seu filho no seu ventre. Então, gente, ali, o número 1 para mim foi a gratidão, né? A gratidão. Quando você agradece, né, pelas coisas que você ainda não tem, quando você agradece pelo seu dia a dia, né, pelas suas dificuldades, as suas batalhas, você agradece pelas suas experiências que você está vivendo, como eu vivi ali no hospital com Benjamin, em meio à pandemia, helicóptero, aquele barulho, toda hora chegando gente doente no hospital da frente, não ali na maternidade, no hospital da frente, e ao mesmo tempo eu visualizando ali o hospital onde eu estava com os bebês, todo mundo sendo protegido, a luz do Espírito Santo, e eu começava a fazer aquela, né, aquela visão linda, né? E eu falava para né, os médicos que estavam ali comigo, que, né, Deus leva eles para casa com segurança e traz eles de volta com segurança. Então foi uma fase bem desafiadora, sem receber visita, sem ter a oportunidade de compartilhar mais abertamente, né, aquilo que eu estava vivendo com amigos e família, mas enfim, eu estava com meu filho, Benjamin, no meu ventre, e naquele momento, para mim, né, era o mais importante, né, a proteção do Divino Criador, colocando a mão ali sobre nós, e ter o meu filho comigo, então eu estava ali pela vida, a vida do meu filho, Benjamin. Então, quando você acessa, né, a gratidão, você sente esse poder de ser grato, né? Você se sente como se tivesse a graça sempre ali com você, né? Uma sensação de estar sempre sendo abençoada. Mas sabendo que as nossas palavras, né? A partir do momento que eu estou no hospital, eu poderia muito bem dizer, meu Deus, eu vou perder meu filho, eu vou perder meu filho, igual a minha vizinha de quarto que estava comigo, a Kátia. Ela dizia o tempo todo, eu vou perder o meu filho, eu vou perder o meu filho. E aí, ela perguntou para mim, Ana, como eu faço para falar com Deus? Eu falei, você não precisa marcar o horário, simplesmente você senta, respira, ensinei ela a respirar, feche os olhos e fale com Deus. Dê um nome para o seu filho e diga para o seu filho, decrete agora, esse bebê que está aí é o bebê que vai nascer, é o bebê que você vai cantar parabéns, é o bebê que você vai ver crescer. E hoje ele está com 3 anos.
a mesma idade do Benjamin. Então, gente, as nossas palavras têm poder. E a palavra que tem mais poder é a palavra de uma mãe, a oração de uma mãe. A oração de uma mãe, quando ela chega num grau lindo, né, não de desespero, mas é uma oração blanda, né, assim, Senhor, meu Deus, né, obrigado por me permitir carregar vida, a vida do meu filho. Então, quando você agradece, como já tivesse recebido, as coisas mudam de uma maneira linda e edificante. Então, sabendo que as palavras têm o poder de amaldiçoar e também, né, de acabar com tudo. Então, eu acreditava todos os dias que quanto mais eu falasse, quanto mais eu decretasse, quanto mais eu declarasse, quanto mais eu profetizasse na minha vida, eu teria, sim, a oportunidade de ver o meu filho nos meus braços, chorando. E quando você tem, né, essa capacidade de orar pelo próprio filho, tudo muda. Então, gente, esse conhecimento que eu tive nessa época é um conhecimento que hoje eu estou passando ele para você. E eu estou passando ele para você. Na época do Benjamin, eu não tinha tanto conhecimento, tanto... E hoje não. O que que eu fiz hoje? O que que eu faço hoje? Eu comecei a encaixar todas as histórias com tudo isso que eu ouço hoje das mulheres, com aquilo que eu passei, e eu falo, meu Deus, né? Então é esse, né? Essa é a força, esse é o caminho, esse realmente é a celebração da vida. Então, a minha sétima FIV, né, eu me sentia mais confiante, né, a vinda do Olavo, porque tudo na minha mente divina, eu criei sim a possibilidade de conceber e de trazer a vida do meu filho Olavo no tempo certo, no momento certo. Então, tudo você constrói na sua mente e o seu corpo realiza. Como diz Napoleão Hill, né? A mente humana, ela pode sim, ela concebe, e o corpo, ele realiza, ele conquista. Então, quando nós temos essa mente fértil, divina e abundante, as possibilidades do céu, ela cria, assim, um modelo de expansão divina, né? Da vida, da consagração. Então, aceite, né? Aceite de verdade, aceite tudo como verdade. Aceite que você é capaz, aceite, né? Aceite. Agora, não ouça não ouça a multidão, ouça a voz do seu coração, porque quando você ouve a voz do seu coração, você não vai ouvir a multidão. A multidão, os mensageiros, né? Eu digo sempre, os mensageiros. Então, se tiver hoje do seu lado os mensageiros, né, médicos que vão dizer que você não é capaz, parentes, talvez até o seu marido mesmo, né? Você tem coragem de engravidar de novo? Você é louca, você vai morrer. Então, gente, quando nós confiamos na nossa capacidade de ir adiante, ninguém pode tirar isso de você. Então, só você mesmo, não seja o seu maior bloqueador. Então, se eu tivesse naquele momento, né, acreditado no médico, acreditado nas pessoas, hoje eu não estaria com meu filho Olavo. Vou contar uma historinha rápida para vocês. Quando eu estava na sexta semana de gestação, na vinda do Olavo, eu tive sangramento, mas não foi pouco sangramento, não, foi muito sangramento. E eu, uma noite de Réveillon, no 1º de janeiro, eu fui procurar a médica numa universidade aqui em Zurique, e a médica falou, você está grávida mesmo? Não tem batimento cardíaco, não tem estrutura óssea, você está grávida mesmo? Você tem certeza? Então, naquele momento, se eu não tivesse aquela certeza dentro de mim, né, acreditar que realmente eu estava grávida, que eu estava ali esperando a vida do meu filho, e ela falou para mim, né, você não está grávida. Eu falei, então me faz, né, um simples beta, eu preciso realmente ter certeza, sim ou não. Ela falou, vai demorar muito. Eu falei, não tem problema, eu espero. E eu senti ali, né, quantos anos você tem mesmo, né? Grávida? Não, você não está grávida, não. E eu falei, não, tudo bem, eu só quero beta.
Então, gente, quando nós temos a convicção, o sentimento, né, da maternidade dentro da gente, você vê o seu rosto, você vê o seu brilho, você vê o seu cabelo. Eu estava mais do que grávida. Eu estava mais do que grávida. Então, a experiência, né, que eu já tive lá atrás, mais de 20 anos atrás, com as perdas gestacionais, com os abortos espontâneos, né, eu vi meu filho, o Ricardo, nascer e morrer. Eu passei pela gravidez do Benjamin, uma gravidez de risco muito, muito, realmente muito desafiadora. Então, naquele momento que veio o Olavo, aquela médica disse para mim que eu não estava grávida, que não tinha batimento cardíaco, que eh, não tinha estrutura óssea, né? Então, vem cá, se você não conhece ainda essa história, vai lá, né, no YouTube, eu tenho um vídeo que conta exatamente esse dia. Eu me emocionei muito nesse vídeo. Se você não chorar, toda vez que eu assisto, eu choro. E esse vídeo ele tá junto ali com o Diário da FIV. Então, se você não conhece o Diário da FIV, com a Ana, por Ana Ponteira, vai lá. Eu gravei exatamente, passo a passo, o que eu fiz na FIV do Olavo. Então, você vai ver como eu estava feliz, como eu estava radiante, né? O meu Benjamin estava ali comigo, meu marido também, tudo diferente, né? Quando eu fui do Benjamin, que eu estava sozinha, né? Fui fazer a transferência do embrião do Benjamin, eu estava sozinha. E dessa vez do Olavo, eu estava com meu marido, e eu estava com o Benjamin, comigo. Então, quando você tem a convicção, você conhece o seu corpo, você conhece a sua essência divina, ninguém, médico nenhum, vai conseguir tirar aquilo que você já tem como resposta, porque a resposta está dentro de você. Então, gente, por mais que os outros digam, você não vai conseguir, você já está velha demais, você já passou da idade, você tem certeza que você está grávida, não tem estrutura óssea? Não tem estrutura óssea, não tem batimento cardíaco? Sim, é isso que você vai ouvir muitas vezes durante a sua jornada. Então, a dúvida da médica era tão grande que ela disse para mim, mesmo com o HCG duplicado, ela falou para mim, deve ser o aumento do medicamento que você está tomando, por isso que deu resultado positivo. Então, nem assim ela conseguiu acreditar que realmente eu estava grávida. Pois é, 2 dias depois, eu fui no meu ginecologista e naquele mesmo dia eu enjoei. Eu senti o meu primeiro enjoo e eu ouvi o coração do meu filho Olavo bater a todo vapor. Muito, mas batia muito. Então, eu e meu marido estávamos ali e nós nos vibramos, né? Nos emocionamos com a vinda do Olavo. Então, para dizer para você que quando nós temos essa certeza do nosso coração, né, você sente, você vibra, você projeta, você leva adiante, né, a sua fé em acreditar que sim, é capaz, que sim, já é seu, que sim, está aí dentro de você. Então, lógico que muitos vão dizer não para você. O mundo inteiro pode dizer não para você, mas quando dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro do seu templo divino, da sua mente divina, você diz sim. Para mim é possível, porque o poder está dentro de você, o poder da transformação está dentro de você, está nas suas mãos quando você se toca e se consagra ali, acreditando que sim, cada vez mais é possível, sim. Então, gente, dizendo para você, né, que hoje tudo aquilo que eu trouxe para a gestação do Olavo, que eu construí com a vinda do Benjamin, o projeto, o filho, o gravidez da maturidade, então eu vim trazendo todas as minhas experiências, todos os meus, né, a minha jornada, que realmente não foi fácil, foi bem desafiadora, tudo isso que eu trouxe para entender, para passar para vocês que engravidar na maturidade requer mais do que você imagina. Requer um equilíbrio emocional, mental.
requer, sim, essa estrutura, né, da sua espiritualidade, de você acreditar em você, de você entender e ouvir os sinais que o seu corpo dá. Então, o projeto de vida, a vida do seu filho. Então, naquele momento, né, se eu não tivesse realmente dentro do meu conhecimento, né, da Ana, de saber, de me conhecer, poderia até sim acreditar naquilo que o médico estava dizendo, mas eu estava dentro do meu conceito divino. Sim, ser mãe é para mim. Eu estou aqui pela vida, a vida do meu filho. Então, do início ao fim da jornada, você manter a fé em um Deus que abre portas que ninguém mais pode fechar. E esse mesmo Deus que segura ali com a mão direita, e é esse mesmo Deus que nos concede a oportunidade de gestar, porque é Ele que concede o sopro de vida, é Ele que faz o coração bater, é Ele que mantém a sua gestação. Você sabia que quando nós estamos passando por uma perda gestacional, mas no meu caso eu tive um sangramento grande ali, depois eu continuei sangrando ainda depois, e eu comunicava para minha mente sobre aquele sangramento. O que eu fiz naquele momento? Eu dei um comando para a minha mente não, não contraiu o meu útero, porque se eu entrasse em desespero, o meu útero, a minha mente, eu ia criar dentro do meu corpo cortisol, né, adrenalina, palpitação no coração, e o meu útero ia começar a trabalhar para expulsar. Então, eu senti isso quando eu engravidei, antes do Ricardo, do meu filho Ricardo, na época. Toda a adrenalina que eu estava passando, o estresse, a agonia, o excesso de ansiedade, não tinha como eu manter um filho no meu corpo. Lógico que o meu corpo ia expulsar. Quando eu engravidei do Benjamin, eu estava mais centrada, estava calma. Sim, tive medo, mas o tempo todo agradecendo, consagrando e orando, ouvindo louvores, músicas que alegravam meu coração. Eu abandonei tudo, jornal, tudo aquilo que me tirava a paz. Eu comecei a assistir filmes bíblicos que eu não parava mais, era um atrás do outro. Então, o meu momento de recreação mental, emocional dentro do hospital foi alimentar o meu espírito, a minha alma e alimentar, né, o meu corpo, a minha casa. Com que? Com tudo aquilo que poderia, sim, me fazer levar a minha gestação de um jeito divino, né? O poder que estava dentro de mim de ser mãe na maturidade. Então, gente, o poder da oração de uma mãe, mesmo que esse filho ainda não tenha chegado, ele é um poder que ele atravessa o céu e vai chegar mesmo aonde você quiser. Porque esse poder dessa mãe, que mesmo ainda que ela não tenha esse filho, essa oração vai atravessar portais, portões e vai chegar assim no ouvido de quem? De Deus Pai Todo-Poderoso. Porque a oração de uma mãe pelo filho que ainda não chegou, e a oração de uma mãe que está com o filho no ventre, que ela não sabe se ele vai viver ou não, depende do seu controle mental, emocional e espiritual. Então, tudo aquilo que a mente absorve como verdade, o corpo realiza. Porque muitas mulheres hoje estão à base de remédio antidepressivo, porque várias mulheres hoje, elas não conseguem se controlar, acabam escapando, né, para a bebida, para o cigarro, para as coisas, ataques de ansiedade o tempo todo, porque não estão conseguindo engravidar. Isso é o normal que vai acontecer com uma mulher que está fraca mentalmente. Porque o espírito, como eu digo, né, o povo de baixo, ele vai querer arrastar quem? Os mais fracos e os oprimidos.
Agora, mesmo quando você está fraco, você pode estar forte. A partir do momento que você diz, o Deus que habita em mim é um Deus de realização, é um Deus de transformação, é um Deus de conquista, é um Deus. E você agradeça pelo seu filho, como você já tivesse recebido. Então, é sentir-se, sentir ser mãe, sentir-se merecedora, sentir, né, o aquecer do coração. Então, esse sentimento, né, o sentimento é o segredo. Então, entendam vocês que esse contexto espiritual, né, nós somos triunos, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é, é a mãe. Tá vendo aqui, ó? Essa posição aqui é o útero. É o útero. Então, quando nós oramos, né? Pai, Pai, Filho, aí você coloca as mãos assim, Espírito Santo. Aí você vai juntando as mãos assim, aí você forma aqui, ó, o útero que derrama, o útero que chora, o útero que você consagra, o útero que é o caminho, o útero que é a consagração, o útero que germina, o útero que consagra, que concebe. E é esse útero aqui que você vai estar validando todos os dias. O seu útero, o seu corpo, a sua vida, a sua casa, a vida do seu marido. Então, agradeça pelos óvulos que você tem. Se você recebeu hoje o convite da infertilidade, pare um momento e se pergunte o que é o que eu preciso fazer para o meu corpo gestar aos 48 anos. Sim, a ovodoação está aí, muitas coisas podem acontecerem. Mas saiba que mesmo muitas mulheres recebendo a ovodoação, ainda existe bloqueios que foram instalados durante anos nessa mulher. Então, você não pode isso, você não pode aquilo, não é o momento, engravidar agora é risco, cuidado para não morrer. Então, todo esse programa que você recebeu durante anos, ele pode impedir você de engravidar até na maturidade. Então, se hoje você já passou por uma FIV, já passou por duas, já passou por várias FIV e ainda não engravidou, mesmo recebendo ovodoação, embriodoação, isso consiste, sim, na liberação, mente, emoções, espírito, para que o seu corpo possa, sim, receber, a mente precisa conceber. Conceber a permissão e o corpo, sim, a liberação, para que esse filho possa vir. Então, acredite na sua capacidade de gestar, no espírito infinito que concebe, que cresce, e quando você, né, tem aí a possibilidade de governar a sua própria alma, se sentir merecedora da maternidade. Então, você se sente aberta para construir novos caminhos. Então, vamos ver aqui que tem aqui no livro, que eu adoro, meu livro de cabeceira. Tendes o poder de dissolver a cerração que cobre a vossa vida. Então, aqui quer dizer que se você tem o poder de dissolver a cerração que cobre a sua vida. Se eu tivesse naquele dia que a médica falou para mim que não tem batimento cardíaco, Ana, não tem estrutura óssea, você está grávida mesmo? Ali foi criada uma cerração na minha cabeça, uma mensagem que poderia realmente trazer um aborto espontâneo, porque eu fui no médico 2 dias depois ainda. Eu tinha ativado o meu cortisol, a minha adrenalina, começado a chorar, e ali realmente eu ia acabar expulsando o meu filho de dentro do meu corpo. Porque eu aceitei e ouvi a primeira opinião. Então, se hoje você não se permita ouvir a primeira opinião de ninguém, se permita ouvir mais que uma opinião.
Procure saber mais. Informação, conhecimento. Oi, filho, tudo bem? Vem cá com a mamãe. Oi, você chegou da escolinha? Sim. Como que foi hoje com a Jenny? Foi bom? É? Ja, hast du geschlafen? So schnell? Ja, das war mir jetzt. So. Ah, caramba. Olaf. Ah, Olavo? Ja, ja, ja. Ah, Benjamin, amor, Benjamin me chere. Hä? Chere. Papa? Yeah. Papa. Ai. Então, gente, é isso. Vem cá, Olavo. Vamos mostrar você? Oi, oi. Oi, oi, oi. Ó, esse aqui é o Olavo, gente. Esse aqui é o Olavo, e aquele lá o Benjamin. Oi, oi. Olha você aqui. Né? Esse aqui é o Olavo, aquele lá é o Benjamin. Olha, olha. Vai com o Benjamin. Pega o Benjamin, Olavo. Então é isso, para finalizar nosso tema de hoje, né? O que eu fiz de diferente para engravidar aos 48 anos uma das coisas é você acreditar na sua capacidade de gestar, mesmo na maturidade. Então, edifica a sua vida, edifica o seu dia a dia. E lembre-se que todas as quartas da fertilidade nós temos aqui um vídeo novo para você. E acompanhe os meus stories. E na minha rede social, Gravidez na Maturidade com Ana Polteira. E todos os dias lá eu tenho, né, conteúdo riquíssimo para você. Então, e eles não vão me dar sossego mais. Então, obrigado, Deus. Tchau, tchau. Bem, amigo. Bem,